Esperando, esperei no Senhor. Esse aqui é um pequeno trecho do versículo 2 do Salmo 39 ou 40, dependendo da sua Bíblia. E o salmista, quando ele fala, esse esperando, esperei no Senhor, parece até uma redundância, esperando, esperei no Senhor, até algo assim errado. Mas não, é muito profundo. Porque nós muitas vezes poderíamos dizer, chorando, esperei no Senhor. Murmurando, esperei no Senhor. Desistindo, esperei no Senhor. Então, a postura da espera é o que faz a diferença. Porque esperar, todos nós esperamos. Com certeza você espera uma resposta de Deus, eu espero uma resposta de Deus. Todos nós temos algo que nós esperamos de Deus. Algo que quando acontecer nós vamos falar, não, agora sim eu estou bem, eu estou feliz. Então isso é comum. O que dá a diferença é a forma de esperar. Por isso que este pequeno versículo no início, ele é muito rico, porque ele nos ensina a forma de esperar em Deus. Principalmente nos momentos onde Deus silencia, e são vários os momentos que Deus silencia. Que nós temos a impressão de que estamos pedindo, falando, chorando, sofrendo e Deus não está ouvindo, o que é um grande erro. Deus sempre está ouvindo. Deus sempre está atento às nossas necessidades. Agora, o tempo que Ele vai dar a resposta, aí cabe a Ele. Por isso que hoje, nesse nosso momento de reflexão, nós vamos analisar, vamos estudar, vamos rezar um modelo de espera, que é justamente do José do Egito. A forma de esperar em Deus faz toda a diferença para a nossa vida. Traz todo o acalento, toda a certeza de que não estamos falando ao vento, falando para ninguém. Nós estamos falando para um Deus que é fiel e um vigia que não dorme. Então, vamos ouvir agora sobre essa espera de José. Esperando, esperei no Senhor. A história de José você pode encontrar em Gênesis, dos capítulos 37 até os 50. O que é importante destacar na história de José? Primeiramente, de quem ele é filho. Ele é filho de Jacó. De quem ele é neto? Ele é neto de Isaac. E de quem ele é bisneto? Bisneto de Abraão. Esses três nomes, com certeza você já ouviu, porque sempre que Deus se apresenta, a apresentação dele é: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então são os patriarcas, E José vem dessa descendência. Essa é a linhagem de José. Mas além disso tudo, também é importante saber que ele nasce numa família grande e que os seus irmãos passam a ter um ciúme, uma inveja muito grande dele. Por quê? Porque conforme diz a palavra, Jacó, o seu pai, ele declaradamente tem um amor muito grande por José. E esse amor é justificado porque José é filho da sua velhice, conforme diz a palavra, e porque José é filho de Raquel, que é a mulher preferida, foi a mulher preferida, a mulher amada de Jacó. Então, diante disso, é declarado o amor de Jacó por José. E os irmãos percebem isso e convivem com isso. E essa preferência de Jacó, ela é tão concreta que ele manda fazer uma túnica para José. E essa túnica é a prova, de que realmente o pai tem preferência por este filho. E por tudo isso, então, os irmãos vão nutrindo esse sentimento negativo, de ciúme, de inveja, de ódio, a tal ponto de chegarem à conclusão que seria necessário acabar com a vida de José. Um outro ponto também que fazia com que os irmãos nutrissem esse sentimento de vamos acabar com ele, é que José ele sonhava. E ele contava para os irmãos esses sonhos. Tanto que a palavra relata 2 sonhos. E nos 2 sonhos ele diz que os irmãos vão ser submissos a ele, vão ser subordinados a ele, vão se curvar diante dele. Claro, já tinham todo esse sentimento negativo pelo que eu já falei. E ainda mais esse detalhe de ser reverenciá-lo, de reverenciá-lo, isso tudo então só agravou mais os sentimentos negativos dos irmãos.
Um dia eles decidem então, olha, eles estão no campo, ele vem se aproximando, não, vamos matá-lo, né? Não tem outro jeito, vamos matá-lo. Mas o irmão mais velho, Rubem, fala, não, eu não quero ter o sangue do nosso irmão em minhas mãos, vamos jogá-lo numa cisterna. Eles concordam. Eles se aproximam, eles realmente jogam na cisterna, ele começa a gritar, né? Mas nisso vai passando uma caravana de ismaelitas. E eles decidem então, bom, vamos fazer um lucro com isso, vamos vendê-lo para essa caravana. E assim ele vai embora para muito longe, mais longe do que possível. E de fato, eles vendem e eles levam o José até o Egito. E lá ele passa a ser escravo, ele é leiloado, né? E passa a ser, ele foi comprado por Potifar e passa a ser um escravo. Então veja bem a situação desse menino, que é um adolescente, ele tem 17 anos nesse momento. Ele é arrancado de forma brutal pelos irmãos, que é pior ainda, é enviado para um outro país, com outra língua, outro povo, outra cultura, outro Deus, porque ele acredita em um Deus apenas, e lá são vários deuses. Tudo isso poderia ter levado uma murmuração, um questionamento a Deus, por quê? Né? Já que uma vez que ele fazia todas as coisas, ele conhecia o Deus da promessa, ele conhecia o Deus de seu pai, de seu avô, de seu bisavô. E por que de tudo isso? Mas ele não agiu assim. Muito pelo contrário. Ele confiou no Deus da promessa. Ele confiou no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como que ele demonstrava essa confiança em Deus? Através de suas atitudes. Mesmo sendo escravo, mesmo saindo da posição de filho preferido, de um pai amoroso, passando para ser um escravo de um desconhecido, mesmo nessa posição, ele confiava em Deus fazendo o seu melhor. Ele sabia que tudo que ele fizesse ali, ele não estava fazendo para o Potifar. Potifar ia colher as consequências do que ele estaria fazendo, mas ele estaria fazendo para o próprio Deus. Então essa concepção de que não importa onde eu estou, o que eu faço, com quem eu faço para Deus, fez toda a diferença na vida de José. Então quando ele estava com o pai na sua terra natal e era um bom filho, o que ele fazia por temência a Deus. Ele temia a Deus. O que ele faz depois, ali no Egito, ele poderia ter mudado radicalmente a sua posição, o seu modo de ser. Poderia passar a ser um rapaz revoltoso, um jovem com uma revolta, né? Mas não, ele continuou fazendo as coisas porque ele temia a Deus. E esse temer é respeitar, não é ter medo, né? Respeitar a Deus. Fazer as coisas não para o outro, mas fazer as coisas para Deus, e o outro é beneficiado por isso, porque para Deus é o melhor. E assim ele agiu na casa de Potifar. Consequentemente, Potifar começou a perceber que tudo que esse rapaz tocava prosperava, que a casa começou a prosperar. Então o que ele fez? Ele fez com que o rapaz fosse promovido. Ele nomeou então o José a administrador de sua casa. E José também passou a cuidar todos os bens de Potifar. Porque ele via a índole dele. Ele via que alguma coisa esse rapaz tinha que era o diferencial. E este algo diferente, ele sabia que vinha do Deus que ele professava, que ele falava a respeito. Acontece que não só Potifar admirava os atributos morais e éticos do José, mas a esposa dele também passou a ter essa admiração. Não só por esse aspecto, mas principalmente pelo aspecto físico de José. E ela então quis ter algo a mais com o José. Mas José continuava fiel ao seu Deus e não quis nada com ela. E isso, claro, foi uma grande ofensa. E trocando então aquele amor que ela dizia sentir por ele, por um ódio também, ela mentiu, dizendo que ele é que estava assediando. E o marido, logicamente, acreditou, e isso fez com que José fosse preso. Lá na prisão, José continuou a servir o seu Deus.
E como eu já disse antes, a forma dele servir era fazendo o seu melhor. Não importava se ele estava na casa do chefe de Potifar, ou se ele estava na casa paterna, ou se ele estava numa prisão. Onde ele estivesse, ele fazia tudo o que ele tinha que fazer para agradar a Deus. E claro que ao agradar a Deus, ele dava o seu melhor. Olha só que exemplo para nós, né? Sem não ficarmos medindo onde eu estou, com quem eu estou, por que eu faço tal coisa. Mas não importando onde eu estou, para quem eu estou fazendo algo, sempre colocar, eu faço para Deus. E isso que José então fez na prisão, computou para ele um olhar de admiração pelo carcereiro. E o carcereiro-chefe, então, novamente, né, outra pessoa nomeia José a algum posto maior. Potifar tinha feito isso, e agora o carcereiro-chefe também faz uma nomeação colocando José como organizador do cárcere, né, da prisão onde ele estava. Porque ele percebeu também que este jovem tinha algo diferente e que onde ele colocava as mãos, as coisas prosperavam. E assim, José passou a ser o organizador de tudo o que tinha ali na prisão. Tempos depois, o copeiro e o padeiro do rei foram presos e José ficou encarregado então de servi-los. Acontece que um dia eles tiveram um sonho, na realidade é muito mais que um sonho, tiveram um pesadelo, cada um teve o seu sonho lá. E queriam então a interpretação, quem que poderia interpretar o que eles tinham sonhado? José então se apresentou a eles dizendo que em nome do Deus do qual ele servia, ele poderia fazer a interpretação. E assim foi. E ele então, na interpretação, ele diz o seguinte, que dentre 3 dias, um voltaria para o palácio e o outro seria morto. E de fato, dentro de 3 dias, um voltou para o palácio, o copeiro, e o padeiro foi morto. Neste momento, quando o copeiro saiu e voltou para o palácio, ele poderia ter lembrado, ter sido grato a José e levado com ele, já que ele fez essa grande revelação. Acontece que não era este o propósito de Deus para José. O propósito de Deus para José, apesar de não estar claro ali, não era que ele fosse um auxiliar de copeiro. Não, Deus tinha algo a mais. E por isso o copeiro foi e esqueceu de José. E só depois de 2 anos depois é que aconteceu um fato no palácio que fez com que o copeiro lembrasse de José e José fosse chamado para ir até o palácio. Qual foi o fato que fez com que José saísse da prisão e fosse até o palácio, fosse levado ao palácio? O fato é que o faraó também teve um sonho, mais próximo a um pesadelo, e ninguém conseguia fazer a interpretação desse sonho. Aí o copeiro lembrou daquele jovem, aquela época, agora já não era nem jovem, né, daquele rapaz que estava lá, que tinha essa capacidade de interpretação. Então, por isso, trouxeram o José. José, chegando até o faraó, ele fala, olha, não sou eu que adivinho, mas o Deus o qual eu sirvo, este sim. Se for da vontade dele, ele pode fazer a interpretação. De fato, ele faz a interpretação, a mesma agrada o faraó, e por isso o faraó nomeia o José a ser o governador de todo o Egito. Sabe qual é o detalhe interessante aqui? José está agora com 30 anos. E esse é um fato muito importante, porque ele saiu de casa aos 17 e agora ele já está com 30 anos quando ele começa a servir o faraó. Este fato de quando ele chegou estar com 17 e agora estar com 30 e sem murmuração, sem reclamação, de repente nós podemos pensar, mas também, né, ele já sabia quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Por isso que ele agia com tanta confiança. Mas nós também sabemos. A palavra nos garante quem é esse Deus. É o Deus da promessa. É o Deus da aliança conosco também. Tanto que neste canal que você está aqui agora, o Espiritual Divã, tem 40 promessas para a sua vida, que você pode olhar ali.
A diferença entre José e a nossa postura é que José sabia, acreditava e colocava em prática isso que ele sabia. Ele realmente vivia essa confiança, essa certeza que Deus era o Deus da promessa e Deus era fiel. Então, se Deus prometeu para os seus, para ele também essa promessa chegava. Nós também. Nós também sabemos de tudo, sabemos desta promessa, das promessas que Deus tem para a nossa vida. Só que muitas vezes só fica no nosso conhecimento. Nós sabemos, mas na hora de viver a confiança dessa promessa, nós não vivemos. Então essa foi a grande diferença de José. Portanto, agora ele passa a ser o governador, acima dele só o faraó, e consegue durante 7 anos, olha só o período que ele está lá no Egito, ele consegue durante 7 anos fazer prosperar e cuidar daquele momento que é o melhor momento, são os 7 anos de riqueza, de prosperidade. E na sequência, então, chegam os 7 anos de carência. E aqui há uma reviravolta na vida de José. Qual é essa reviravolta? Essa reviravolta começa juntamente com os 7 anos de fome. Porque daí Jacó manda os filhos irem até o Egito para comprar trigo, porque eles tinham que se alimentar, né? Estavam com fome também. E daí dos capítulos de 42 até o 44, José começa a desenvolver uma estratégia para ver o quanto os irmãos tinham mudado. Porque eles não reconheceram José. Eles chegaram lá, lógico, eles venderam um menininho de 17 anos, que no caso poderia até ter sido morto, né? Foi vendido como escravo. E agora eles estão diante de um homem que é o governador de todo o Egito. Eles jamais imaginavam que aquele era José. Então, nesses capítulos aqui, tem todo um processo para que ele pudesse entender o quanto os irmãos tinham mudado nesse período todo. E somente no capítulo 45 é que ele faz essa revelação. Quem é ele? E é justamente neste capítulo que tem a chave do entendimento do propósito de Deus para a vida de José. Mesmo sem que José não soubesse. Mas nesse capítulo 45, versículo 7, vem o propósito de Deus para tudo isso que aconteceu na vida de José. Este versículo 7 é a resposta que José dá aos irmãos, até mesmo para acalmá-los, porque eles estavam em pânico, porque estavam diante agora de um governador que era o irmão vendido por eles. Então, claro, eles estavam assim pensando, agora ele vai vingar, né? Porque ele tem todo motivo para isso. Então, aqui no versículo 7, que eu vou ler para vocês agora, José responde para os irmãos assim, para acalmá-los. Deus me enviou à vossa frente para assegurar-vos a sobrevivência no país e preservar-vos as vidas para uma libertação grandiosa. Portanto, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ele me constituiu tutor do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha que grandioso modelo nós temos aqui em José. Tudo que aconteceu na vida dele, nós vimos o quanto de situações delicadas, né, que passaram pela vida dele, que ele tinha vários motivos para ser revoltado, para se queixar, para não ficar não entendendo, mas ele viu em cada um desses propósitos, dessas atitudes, dessas situações, melhor dizendo, um plano de Deus que ele não sabia, mas que era um plano de Deus. No final ele soube, e por isso ele pôde falar isso para os irmãos. E deixar bem claro para eles, não se culpem, não fiquem achando que vocês fizeram isso, essa maldade. Claro, tinha sido uma maldade, mas ele viu, ele viu que eles tinham sido um instrumento de Deus. Qual é a mensagem que eu tiro para a minha vida? Diante de situações que nós julgamos, o nosso julgamento como situações terríveis, situações de decadência para a nossa vida, há um propósito de Deus. Por pior que possa parecer, basta ver o que passou José, que a gente até nem conseguia entender porque um menino passava por tudo aquilo. Mas existia um propósito bem maior que Deus tinha para a vida dele.
assim como Ele tem para a minha vida e como Ele tem para a sua vida. Então, diante daquilo que nós não entendemos, a melhor forma é esperar em Deus. Mas esperar numa atitude de confiança, numa atitude de quem sabe que quem está no controle da nossa vida é quem nos ama e quem é fiel. Deus é fiel à sua promessa. Então, se Ele tem uma promessa e Ele tem uma promessa para a nossa vida, Ele é fiel a cumprir. Como vai ser feito toda essa trajetória, aí não cabe a nós. Nós vamos estar dentro desse processo. Ora chorando, ora sorrindo, mas no final agradecendo, porque vai ser o melhor para nós. Esperando, esperei no Senhor. Então, hoje a nossa reflexão tem este propósito, de contribuir para cada um que aqui está e que ficou até o final, para que possa rever a sua forma de espera e esperar confiante no Senhor. Muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo encontro aqui no Espiritual Divã.